Vamos passar então para a parte final dessa aula. Tá? Eu sei que é uma aula pesada matematicamente, mas só para unificar tudo que a gente viu então agora. A gente está vendo então o problema de regressão logística, onde a gente está querendo resolver o problema de classificação, onde nesse exemplo específico a classificação entre bons pagadores e maus pagadores. E o que a gente precisa para resolver isso aqui como gradiente descendente é o seguinte: a gente tem lá a nossa função, a nossa hipótese, né, que era g daquela função lá, θ0 mais θ1x1 mais θ2x2, que dá um número entre 0 e 1, e eu interpreto como uma probabilidade. Beleza, aquela é a nossa hipótese, que é o que eu chamo da função f. Tá? Então, f aqui eu passo a idade e o salário da pessoa, e esse f aqui prevê a probabilidade de ser bom pagador. Como que, dado um conjunto de pesos, θ0, θ1 e θ2, como é que eu avalio a qualidade desses pesos na predição de quem é bom pagador e quem é mau pagador? A gente argumentou, foi mostrando passo a passo que uma maneira seria usar essa equação zona aqui. Tá? Então, eu pego, vou fazer um for, um laço, né, aqui um somatório, para todos os meus exemplos de treinamento. Aí eu pego exemplo de treinamento número 1, i igual a 1. Qual é o rótulo y1? Bom, se a pessoa é boa pagadora, né, o primeiro cliente é bom pagador, esse y vai ser igual a 1. Se ele for mal pagador, esse y vai ser igual a 0. Aí eu plugo lá qual é a idade e o salário do cliente número 1, vejo a predição da probabilidade, né, dele ser bom pagador, que é esse f aqui, e plugo esse f aqui nessa fórmula. Isso aqui, esse termo inteiro vai me dar o erro associado à predição do cliente número 1. Aí faço i igual a 2. Se o y igual a, o cliente número 2 é bom pagador, esse i2 vai ser 0. Senão o i2 vai ser, aliás, vai ser 1. Se ele não for bom pagador, o i2 vai ser 0. E assim por diante. Tá? Então a gente soma aqui os erros associados com cada cliente e aí depois faz a média. Agora, para poder usar o gradiente descendente, o que a gente vai fazer? Exatamente a mesma coisa que a gente fez no caso da regressão linear. A gente vai partir de valores de θ0, θ1 e θ2 aleatórios, vai calcular a derivada dessa função em relação a θ0, a derivada dessa função em relação a θ1 e a derivada dessa função em relação a θ2. Digamos que a derivada em relação a θ0 seja positiva, quer dizer que eu tenho que diminuir o θ0. Digamos que a derivada dessa relação em θ1, a derivada dessa função em relação a θ1 seja menos 20. Ela é negativa, quer dizer que eu tenho que aumentar o θ1. É exatamente a mesma ideia que eu usei antes. Para tentar diminuir o erro, eu tenho que mover cada um desses θs na direção contrária da derivada. Se a derivada é positiva, eu faço o θ ser mais negativo. Se a derivada é negativa, eu faço o θ ser mais positivo. Agora eu preciso calcular a derivada desse monstro aqui. Como que eu faço isso? Eu não vou mostrar os passos para derivar, não é muito difícil, na verdade, pode parecer difícil, mas não é. É só lembrar a derivada de log de x é 1 sobre x. Mas eu vou mostrar só qual é o resultado final para vocês verem a mágica que acontece. Tá? Então, só lembrando aqui tudo, então essa aqui é a nossa função de custo, que a gente quer minimizar. A nossa hipótese, que é a fórmula que a gente usa para prever a probabilidade de ser bom pagador, é g dessa hipótese aqui, θ0 mais θ1x1 mais θ2x2. E se eu botar a definição de g, que é a sigmoide, dá isso aqui. Então, essa aqui é a minha hipótese. Tá? Quando eu quero calcular o f, é isso aqui que eu tenho que calcular. Isso aqui vai me dar um número entre 0 e 1, que eu interpreto como a probabilidade de ser bom pagador. E agora, como eu disse, eu preciso calcular a derivada. Então, em todos os lugares onde aparece f aqui, eu plugo esse termo, tá? Aqui e aqui. E agora eu gostaria de conseguir calcular a derivada desse monstro em relação a θ0, as suas entradas, né? A θ0, a derivada desse monstro em relação a θ1, derivada do monstro em relação a θ2. Se eu tiver essas derivadas, atualizar os valores de θ é só usar a mesma regra que eu tinha antes, que é a regra do gradiente descendente. É uma regra bem genérica, tá? Para saber nos gradientes se eu mover os θs na direção contrária do gradiente. Então, se eu conseguir de alguma forma calcular o gradiente do θ em relação ao θ0, eu plugo ele aqui e vai me dar uma formulazinha para eu ver se eu tenho que aumentar ou diminuir o θ0. Se eu conseguir calcular de alguma forma o gradiente em relação ao θ1, plugo ele aqui, essa formulazinha vai me dizer se eu tenho que aumentar ou diminuir um pouquinho o θ1, né, para diminuir o meu erro. E a mesma coisa para o θ2. Essas as equações de atualização, se vocês calcularem a derivada dessa função zona aqui em relação a θ0, a derivada dela em relação a θ1 e em relação a θ2, as equações de atualização são essas aqui, ó. Essas que eu estou mostrando na parte de baixo do slide.
Notem qual é o padrão que está aparecendo aqui. Para a regra de atualização do θ zero, esse primeiro termo aqui é sempre o mesmo. Ó. Tá? É a predição, a probabilidade de ser bom pagador, menos aqui se é bom pagador ou não. Né? É 1 se é bom pagador, 0 se é mau pagador. Então, isso aqui é o mesmo para todas elas. E o que muda é o termo que está multiplicando aqui no final. Quando eu estou atualizando o θ zero, o que multiplica o θ zero aqui na minha hipótese? 1. Aparece 1 aqui. Quando eu estou atualizando o θ1, o que multiplica o θ1 ali na minha hipótese? x1. Então aparece x1 aqui, que é a idade da pessoa, né? Quando eu estou atualizando o θ2, o que multiplica o θ2 lá na minha hipótese? x2. Vai aparecer um x2 aqui, que é o salário. Então, notem que esse aqui é exatamente o mesmo padrão que eu tinha na regressão linear. O que está acontecendo? Meu Deus, tipo, a função de custo da regressão linear era uma função totalmente diferente. Como é que eu calculei a derivada lá na regressão linear e deu esse formato de atualização? E aí agora eu calculei a derivada, que eu não mostrei aqui, né? Mas se calcula a derivada desse monstro e dá exatamente os mesmos resultados. É por isso que a gente usou essas funções log aqui. Tá? Eu não vou mostrar as derivadas, mas basicamente na nossa hipótese tem uma função exponencial e aqui tem umas funções log, e esses log e os exponenciais se cancelam, e aí as derivadas ficam exatamente as mesmas, mesmo padrão da regressão linear. Tá? Então, olha que coisa mais incrível isso. Essas aqui são exatamente as mesmas regras de atualização que se usa na regressão linear. Exatamente as mesmas. Se vocês têm a regressão linear implementada, implementar a regressão logística para classificação, vocês têm que mudar umas 2 ou 3 linhas de código só. A atualização dos pesos é exatamente idêntica, tá? E vocês vão ter que mudar só como é que vocês calculam a função de custo, que é essa aqui, e vocês vão ter que mudar como é que vocês calculam a hipótese que é dada por isso aqui. E mesmo a hipótese é parecida, ó, porque na regressão linear eu poderia ter como hipótese θ0 mais θ1 x1 mais θ2 x2. Agora, para a regressão logística, eu só vou precisar pegar esse número e botar dentro desse 1 mais exponencial aqui. E aí vai dar um número entre 0 e 1. Então, a regressão linear e a regressão logística, em termos de implementação, são quase idênticas, embora elas sirvam para coisas bem diferentes. A regressão linear serve para prever números reais, por exemplo, o preço de uma casa ou a nota de um aluno, e a regressão logística é para resolver problemas de classificação, tipo se a pessoa é boa pagadora ou não. Então, unificando tudo, a gente tem isso aqui para fazer a nossa implementação. Ó. A gente tem o cálculo da nossa hipótese, aqui para esse problema específico do bom pagador, mau pagador. O que é a nossa hipótese? Recebe atributo x1, que é a idade, e atributo x2, que é salário, e eu vou calcular esse termo aqui, θ0, θ1 x1, θ2 x2, e passar para a minha função logística para obter um número que está garantidamente entre 0 e 1, para eu poder interpretar como uma probabilidade. E aí dá isso aqui, tá? Então essa aqui é a minha hipótese. Qual é a função de custo que eu quero poder medir para minimizar? É essa aqui, tá? Então eu faço um somatório para todos os exemplos de treinamento. Para cada exemplo de treinamento I, eu calculo essa quantidade aqui do meio, que vai ser a predição, o erro associado com aquele exemplo. E aí eu faço a soma dos erros de todos os exemplos, divido por N, faço a média. E como é que eu faço a atualização dos pesos? É bem parecido com a regressão linear, ó. A atualização do peso do θ0, todos eles têm esse mesmo bloco aqui, que é um somatório, e aí depois o que muda é o termo que multiplica no final. O θ0, o que está multiplicando o θ0 lá na minha hipótese? 1. Então aparece 1 vezes 1 aqui, que está implícito, né? Quando eu estou atualizando o θ1, o que multiplica o θ1 lá na minha hipótese? x1. Então vai aparecer o x1 aqui, que é a idade da pessoa. E como é que, quando eu estou atualizando θ2, o que multiplica o θ2 aqui? O x2, então aparece um x2 aqui, que é o salário da pessoa. E essas regras são exatamente as mesmas regras, mesmo tipo de padrão de regra que aparecia na regressão linear. Deixa eu mostrar a implementação disso aqui para vocês verem como não é difícil de implementar e como a regressão logística consegue resolver esses problemas de classificação. Tá, então vamos começar a implementar isso. A gente tem que implementar primeiro a hipótese, que é essa função f. A gente tem que implementar a função de custo, que é o j, e a gente tem que implementar as regras de atualização dos pesos. Vamos começar só para mostrar a visualização aqui. Vamos dizer que a função f, essa função aqui, o que ela faz? Ela prevê a probabilidade do cliente x, que é passado como entrada aqui, ser bom pagador. Tá? Vamos retornar sempre zero, ou seja, sempre prever
que o cliente não é bom pagador. O J é a minha função de custo. Vamos dizer que ela vai retornar um número aleatório, eu não vou escrever essa fórmula zona enorme por enquanto. E o meu update tetas, que vai atualizar os pesos, vamos fazer ele retornar exatamente os mesmos pesos iniciais, ou seja, eu não vou fazer atualização nenhuma. Isso aqui é só para vocês mostrar como que a visualização desse programa aqui funciona. Se eu rodar, tem 3 gráficos que estão sendo mostrados aqui. O primeiro gráfico mostra os dados de treinamento, tá? Então os azuis são os que realmente são bons pagadores, os vermelhos são os que realmente são maus pagadores. Aqui no meio eu estou mostrando as predições, tá? Por que está sendo tudo pintado de vermelho? Por que ele está pintando, ele está prevendo que todo mundo é mal pagador? Todas as pessoas. Porque se vocês lembrarem de como que eu implementei aqui, a minha predição, se é bom pagador, está sempre retornando zero. Eu estou dizendo sempre é 0% de chance de ser bom pagador, 0 é menor de 50, então todo mundo ele diz que é mal pagador. Se eu tivesse implementado direitinho, ia aparecer uma linha de decisão aqui, uma superfície de decisão, onde tudo que está para cima vai ser pintado, vai ser predito como azul, e tudo que está para baixo vai ser predito como sendo vermelho. E aqui eu estou mostrando a performance que eu estou mostrando, que por enquanto é um número aleatório, eu não estou calculando a performance de verdade. Tá? Mas só para mostrar, então, aqui é os dados de treinamento, aqui são as predições, e depois vai aparecer a superfície de decisão, e aqui a performance do conjunto de pesos atual. Então vamos começar a implementar isso. Vamos primeiro calcular o F, que é a probabilidade de ser bom pagador. Como é que a gente faz isso? Primeiro eu preciso calcular esse termo aqui de dentro. Ó. Vamos chamar isso aqui de Z. Z é θ0 mais θ1 vezes o x1. Né? O x1 é o salário. O salário está guardado na primeira coordenada desse meu vetor aqui. O x é um cliente, que é um array, tá? O x, eu não vou escrever, bom, vou escrever aqui temporariamente só. O x é uma coisa que tem, por exemplo, x0 é a idade da pessoa e x1 é o salário da pessoa, tá? Então aqui é o θ1 vezes a idade mais, o que eu tenho que fazer? Mais θ2 vezes o outro atributo que é o salário. Tá, beleza, calculei, isso aqui é o meu z, né? Agora eu preciso pegar e calcular, botar isso aqui dentro dessa fórmula zona aqui. Então vamos chamar assim, ó, retorno vai ser 1.0 dividido por 1 mais exponencial de menos e. Acho que é isso. Eu já vou retornar direto aqui. Return, isso aqui. Acho que essa aqui é a minha função f. Se eu não errei nada. Acho que é isso. Como é que eu calculo o meu J? Bom, o meu J é um somatório, né? É um somatório, esse termo interno aqui é o erro do iésimo cliente. E eu preciso somar isso aqui para todos os clientes. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável que a soma dos erros vai ser 0. E agora eu vou fazer um for para cada um dos meus... Aqui eu estou chamando de M, tá? O número de instâncias aqui é N, mas é a mesma coisa. Então para cada cliente eu vou primeiro fazer o seguinte, eu vou ver qual é o F-θ. O F-θ é a probabilidade predita desse cliente, do cliente I, ser bom pagador. Como é que eu calculo o F-θ? Eu chamo aquela minha função ali de cima, ó, que é justamente a que prevê a probabilidade. Eu já implementei ela, tá pronta. Eu só tenho que passar então aqui o θ0, o θ1 e o θ2, que são os atuais, e eu tenho que passar qual é o cliente que eu estou querendo avaliar agora, é o cliente I. Eu estou fazendo um for aqui, né, do cliente I indo de... Opa, for I in range. Vai ser o I0, depois I1, todos eles, tá? Aqui eu estou passando o iésimo cliente. Então, essa aqui é a probabilidade predita do iésimo cliente ser bom pagador. Calculei o F-θ. Agora eu preciso colocar o F-θ nessa fórmula aqui. Vamos escrever isso aqui, então. Eu tenho o Y de I, é o rótulo do meu cliente I. Tá? Esse aqui vai ser 1 se ele é bom, se o iésimo cliente é bom pagador, e é 0 se ele não for. Então é menos Y de I vezes log do F de θ. Opa, F de θ. Isso aqui, ó, menos YI vezes log de θ. E aí depois tem menos
1 menos yi, que é isso aqui, vezes esse último termo ali, vezes log do quê? De 1 menos f de θ. Acho que é isso. E aí eu pego e acumulo isso aqui no soma erros, tá? Soma erros mais igual a isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui caber na tela. Não está ajudando muito, mas vamos lá. Tá. Deu. Então tá, somei esses erros todos. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso dividir por n, preciso fazer a média, né? Então eu vou fazer return soma erros dividido por m, que aqui é dividido por n, né? Mas é a mesma coisa. Tá, beleza, calculei o j. Vamos fazer o update dos tetas agora. Vamos calcular a atualização do peso θ zero. É essa fórmula aqui, tá? Então eu vou ter de novo um somatório, que é um for aqui sobre os meus exemplos. Então vamos fazer assim: gradiente zero começa com zero, e aí eu vou fazer um for para cada instância, que é o que eu estou fazendo aqui, é um for das n instâncias. E o que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a probabilidade predita para essa instância i e subtrair do y daquela instância, que é 1 se ela é boa pagadora e é 0 se não for. Isso eu já tenho calculado aqui, ó. Então, o f θ dessa instância é esse aqui. E aí o que eu preciso fazer aqui é somar gradiente zero mais igual ao que? A f de θ menos o y de i. Só isso, né? E tem um vezes 1 ali. E é só isso aí. Depois que eu fizer todos esses somatórios aqui para todos os meus para as minhas instâncias, eu preciso dividir por n. Então, gradiente zero é igual a gradiente zero dividido por m. Acho que é isso aí. Beleza, calculei. Bom, e agora eu preciso fazer a atualização mesmo, né? Então, como é que eu vou fazer? O novo θ zero vai ser o θ zero atual menos alfa, que é a taxa de resolução, vezes o gradiente de zero. Acho que é isso. Então tá, temos a atualização do gradiente do peso θ zero. Agora a atualização do peso θ1. É basicamente a mesma fórmula. Já deixa eu até atualizar aqui, ó, gradiente zero vai passar gradiente 1, que é gradiente 1, que é gradiente 1, aqui é new θ1, gradiente 1. Acho que eu não sei nada. O que muda dessa fórmula aqui para essa de baixo? Muda só que dentro do for, onde eu estou fazendo aquele somatório, quando eu estou calculando o iésimo cliente, eu tenho que multiplicar essa diferença aqui pelo atributo número 1 do cliente, que é a idade dele. Ou seja, quando eu faço aqui, ó, aqui eu tenho que multiplicar eu estou vendo o cliente I, o atributo 0 dele. Tá? Então, aqui essa é a minha sintaxe desse meu programa aqui. XI é um vetor que tem todos os dados do cliente I e o zero, o elemento zero desse vetor é a idade dele. E eu acho que é só isso que eu preciso mudar para calcular o gradiente do peso do θ1. Acho que é só isso. Vamos descobrir em breve quando eu for rodar. E vamos pegar e fazer a atualização do peso θ2. Vai ser basicamente a mesma coisa, ó, gradiente 2, gradiente 2, gradiente 2, gradiente 2, new θ2, θ2, gradiente 2. O que muda daqui para cá é que quando eu estou fazendo for, ao invés de eu multiplicar pelo atributo número 1 do cliente, eu estou multiplicando pelo atributo número 2 do cliente, que no caso é a idade, que vai ser 1 aqui. Tá? Então, x, o i, de novo, é um vetor com os dados do iésimo cliente. O primeiro elemento é a idade e o segundo atributo dele, né, que está no índice 1 do vetor, que começa em 0, é o salário. E eu acho que é isso. E aí agora aqui eu dou um return nesses novos tetas que eu calculei com essas atualizações. Novo θ0, novo θ1, novo θ2. Acho que a gente implementou tudo. Deixa eu dar uma olhada rapidinho aqui, se parece certo.
Isso aqui eu acho que está certo. Que pega o f menos yi log de f de θ menos 1 menos y log de 1 menos f, acho que está certo. E aí eu divido por m, tá? Atualização do peso θ0, calculo f menos y, divide por m, tá? Acho que é isso aí. Vamos descobrir em breve. Vamos rodar agora. O que a gente espera, então? Ao usar essa hipótese aqui, como a gente viu lá no início, a gente tinha uma superfície de decisão que era uma superfície linear, né? Era uma linha reta que tentava separar todos os bons pagadores para um lado, todos os mal pagadores para o outro. Então, o que a gente espera que aconteça é isso. Ele vai ficar ajustando aqui, esse algoritmo de gradiente descendente, vai ficar ajustando os pesos de θ0, θ1, θ2, tentando achar a melhor linha que tenta separar todos os azuis para um lado e todos os vermelhos para o outro, mas vai ser uma linha reta. Vamos ver se é isso que acontece? Ó, aqui, essa aqui é a minha superfície de decisão, ó. Ela está sendo movida para cá. Agora esses dois passaram a ser preditos como maus pagadores, esse aqui também, 3. Ela tá, e aqui é o meu erro diminuindo, ó. Minha função de erro J que está diminuindo. O que está acontecendo agora aqui? Tem esse ponto, ele é vermelho, mas ele está sendo classificado como azul. Peraí que as coisas se moveram aqui violentamente. O algoritmo convergiu para essa solução aqui. O que ele está acertando e o que ele está errando? Esses três ele classificou como vermelho e eles realmente são vermelhos. Esse aqui é vermelho e ele realmente é vermelho. Esse aqui é vermelho, mas ele foi classificado como azul. Ele errou essa classificação aqui. Então, a gente chegou naquele mesmo ponto que a gente tinha antes, que a gente, com uma linha reta, não tem como a gente separar todos os azuis para um lado e todos os vermelhos para o outro. Tem um cliente aqui que está sendo predito errado. E por que ele está sendo predito errado? Porque a superfície de decisão é uma linha reta, que é basicamente o que resulta dessa hipótese simples aqui. E aí o que a gente viu lá no início é que se a gente pegar e colocar uns ao quadrado aqui, por exemplo, a gente tem uma superfície de decisão que não necessariamente é uma linha reta mais, mas pode ser uma curva, tipo uma mini parábola, né? Então vamos mostrar isso acontecendo agora, qual que seria o novo modelo, caso a gente queira usar essa hipótese um pouco mais complicada, e como é fácil de atualizar o código para fazer isso. Tá? Então, se a gente quiser uma superfície de decisão mais complexa, que não seja uma linha reta, o que a gente precisa mudar? A gente pode mudar só essa hipótese aqui, que é que nem a gente fez na regressão linear. Vamos mudar, por exemplo, para ao invés de ser só θ0, θ1, x1, θ2, x2, vamos botar esse termo x1 ao quadrado e o termo x2 ao quadrado. Por quê? Porque, bom, de novo, é uma coisa meio intuitiva que vocês vão poder testar depois, mas intuitivamente essas coisas ao quadrado são umas parábolas, né? São umas coisas que são meio curvas e eu quero uma superfície curva, tal, argumento 0% formal que eu estou fazendo, mas vamos ver o que acontece. Então tá, essa aqui é a minha nova hipótese. A minha função de custo muda? A função de custo continua exatamente a mesma, porque ela só chama a minha função f para conseguir avaliar cada um dos clientes, mas ela permanece exatamente igual. A minha função de pesos muda? Sim, essa muda, porque ó, isso aqui é o que eu tinha antes. O que aparecia aqui multiplicando o θ0? 1, porque aqui tem um 1, né? O que aparece agora multiplicando o θ1 aqui no final? O que está multiplicando o θ1? É o x1 ao quadrado. Então, aqui tem que ser o x1 ao quadrado. E no caso do θ2, o que vai estar multiplicando ali? O que multiplica o θ2 na minha hipótese? x2 ao quadrado. Então, tem que ser o x2 ao quadrado. Então, é o mesmo padrão que a gente viu na regressão linear, o mesmo padrão de sempre. Quando eu estou atualizando cada um desses pesos, o número que multiplica aqui no final é o número que multiplica o peso correspondente lá na minha hipótese. Então, eu só vou ter que mudar literalmente essas coisinhas que estão marcadas coloridas no meu código para obter uma regressão logística que agora usa essa hipótese mais complicada, que vai me permitir eu ter uma superfície de decisão que não é mais uma linha reta. Vamos mostrar isso no código. Então tá, o que a gente precisa mudar no código? Primeiro, a hipótese agora é calculada um pouco diferente. Esse termo que vai aqui dentro da minha função sigmoide, ó, ele é θ0, beleza? θ1 vezes x1 ao quadrado. Então, x1 é a idade, né? Esse negócio aqui tem que estar ao quadrado. Mais θ2 vezes o segundo atributo do cliente, o atributo x2, que é o salário, tem que ser, isso aqui tem que estar elevado ao quadrado. E aí depois passa isso aqui para sigmoide, é igual.
Beleza, mudamos o F. Já fizemos 50% do trabalho. Tem que agora, o BJ, como eu falei, permanece igual. A atualização dos pesos do θ0 permanece igual. θ1, antes aqui eu tinha x1 só. Agora eu tenho x1 ao quadrado, porque é a nova feature que está multiplicando θ1. Então, o que vai mudar? Aqui na atualização do gradiente 1, né, do cálculo do gradiente 1, aqui, ó, onde eu tenho f menos y vezes uma coisa, essa coisa é x1 ao quadrado. É o atributo x. Então, aqui tem que estar ao quadrado. E quando eu estou calculando o x2, o gradiente do θ2, aqui nessa parte do código, mesma coisa, ó, eu tenho f de θ menos y, que está aqui. O que multiplica ele? Antes era o segundo atributo do cliente. Agora é o segundo atributo ao quadrado. Então, eu preciso pegar e colocar um ao quadrado aqui. E eu acho que é só isso que a gente precisa mudar. Mudei aqui a atualização do peso θ1 e do peso θ2, porque os termos, as features que estão multiplicando θ1 e θ2 foram modificadas. Mudei o cálculo do F. Vamos tentar rodar e ver o que acontece. Intuitivamente, o que a gente espera, ao utilizar essa forma, essa hipótese mais complicada, com os termos ao quadrado, aqui a gente espera que a gente consiga representar uma superfície de separação que não é mais uma linha reta. Possa ser uma linha curva, por exemplo. Vamos ver se isso realmente acontece. Torcer para não ter feito nenhum erro. A minha linha de superfície de separação está uma linha curva. Ótimo. O meu erro está diminuindo. A linha de separação está subindo, subindo. Esse aqui ainda está classificado errado. Ele deveria ser vermelho. Vai, linha. Se move mais. Vai mais um pouquinho. Aí. Acertou. Peraí, esse aqui está errado ainda. Esse tem que ser vermelho. Tá, agora acertou. Então, ele conseguiu ir ajustando os pesos θ0, θ1 e θ2 até chegar nesse ponto aqui, onde a superfície de decisão conseguiu colocar todos os azuis para um lado. Ó, tudo que está para cima foi classificado como azul e realmente é azul. Tudo que está para baixo é classificado como vermelho e realmente é vermelho. E a função de erro foi diminuindo como esperado. Então, notem, o código-fonte aqui é essencialmente idêntico da regressão linear. A gente só mudou um pouquinho como é calculada a hipótese, as regras de atualização de peso são as mesmas, e a função de custo é diferente, mas quanto trabalho deu para calcular a função de custo? É isso aqui, ó, são 5 linhas de código. Então, regressão linear e regressão logística são exatamente idênticas não, quase idênticas, e elas permitem resolver esses problemas totalmente diferentes, tá? Um é problema de regressão, estou querendo prever o preço de casa, nota de aluno, e outro é problema de classificação, prever se a pessoa vai pagar o empréstimo, prever se o carro vai ser roubado ou não, mas é usando as mesmas fórmulas e, de forma importante, tudo baseado nessa ideia de gradiente descendente, tá? Então, todos esses algoritmos se baseiam sempre na mesma ideia. Eu começo com uma função de uma hipótese que vai modelar os meus dados, por exemplo, uma hipótese que diz como eu vou prever probabilidade de ser bom pagador, ou uma hipótese que prevê como eu calculo o preço de uma casa. Aí eu defino uma função de custo que avalia quão bom determinado modelo desses é, ou seja, quão errado estão as notas que ele prevê, quão errado estão os preços da casa que ele prevê, ou quão erradas estão as probabilidades que ele prevê de ser bom pagador. Dependendo do que o modelo está prevendo, eu tenho uma função de custo diferente. E depois, para usar o método do gradiente descendente, eu calculo a derivada da função de custo em relação a cada uma das entradas, que são os meus parâmetros do meu modelo. Então, eu vou calcular a derivada de J em relação a θ0, e isso vai aparecer aqui na atualização do θ0. Vou calcular a derivada do J em relação a θ1, e aí ela vai aparecer na atualização do θ1. E, por fim, vou calcular a derivada do J em relação a θ2, e isso vai aparecer aqui, essa expressão, que vai aparecer na atualização do θ2. Tá? Então, é sempre formula uma hipótese para tentar resolver o problema, define qual função de custo eu quero minimizar, e a fim de minimizar ela, se usa o método do gradiente descendente, que eu calculo esses gradientes, né, as derivadas da função, e ponho na minha formulazinha lá, θ0 é θ0 menos alfa vezes o gradiente de θ0. Mesma coisa para os demais. Então, com isso a gente conclui essa parte de regressão logística, que é um dos métodos de classificação que a gente pode fazer usando essa ideia do gradiente descendente. Tá? Ele é como se fosse, de certa forma, ele é uma extensão da regressão linear, onde as saídas que eu estou querendo prever não são saídas numéricas arbitrárias, e sim saídas que são entre 0 e 1 para eu poder interpretar com probabilidades.
é um tipo de regressão linear um pouco mais restrita, digamos, onde a saída que está sendo predita numérica tem que ser entre 0 e 1 para poder ser interpretado como uma probabilidade. Aí isso exige que a gente use essa outra função de custo, use uma outra forma da hipótese para garantir que está entre 0 e 1 as predições, mas as regras de atualização são as mesmas. O que a gente vai ver nas aulas seguintes é que agora a gente vai poder combinar várias dessas regressões logísticas para construir o que se chama de uma rede neural, que vai permitir que a gente faça predições muito mais sofisticadas ainda, embora o algoritmo de treinamento dela não vai ser tão mais complicado. Vai ser, inclusive, de certa forma, um pouco mais simples matematicamente de entender do que esse monte de fórmula aqui. Mas a gente vai ver então que a regressão logística é a base das redes neurais. Então é importante entender essa ideia toda aqui, principalmente esse conceito do que é uma função de custo que a gente quer minimizar, como que a gente usa gradiente descendente para minimizar ela. Tá? Revisem bem esses conceitos. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem por e-mail ou de preferência no Moodle para poder compartilhar com o resto da turma. E aí, na semana que vem, a gente começa, então, a estudar redes neurais, tá? A gente vai ter umas 4 ou 5 aulas sobre isso.